Tem muita coisa. Mas vamos lá. Jane Lúcia Berwager, advogada especialista em direito previdenciário. O tempo que tiveram os outros convidados. Bem. Você está bem aí, senão a gente pode trocar de lugar. Não, só se for ruim para o pessoal da gravação. Bom dia a todos. Quero agradecer aqui a oportunidade ao senador Paim de poder falar aqui sobre a reforma e ainda os debates nessa reta final no Senado. Dizer que, da mesma forma que os cederam aqui do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, reforço o trabalho que temos feito nesse sentido desde o primeiro momento, apresentando emendas, fazendo discussões, conversando com deputados, depois conversando com senadores, tentando trazer um pouco mais de humanidade a essa discussão. Então, está sendo uma peregrinação. O doutor Diego quase mora aqui, né, dentro do Legislativo, tentando demonstrar aqui os prejuízos causados à sociedade como um todo, não só as pessoas, mas a sociedade como um todo desse exagero da reforma da Previdência. O tema que eu gostaria de trazer aqui para os senhores talvez possa parecer surpresa. A reforma previdenciária para os rurais. E muito se escuta aqui que não vai ter reforma para os rurais. E vou mostrar para os senhores que ela já aconteceu. Bom, a primeira coisa que quero reforçar que a Constituição, desde 1988, como a doutora Cleci falou, comemorou 31 anos, agora no sábado passado, ela teve uma pequena modificação de redação nesse texto, quando fala do produtor, parceiro, meeiro, pescador artesanal, que trabalha em regime de economia familiar, que contribuirão sobre a produção comercializada e farão jus aos benefícios na forma da lei. Essa regra passou por uma pequena alteração, excluindo o garimpeiro, ainda que trabalhasse em regime de economia familiar. Na reforma, esse texto se mantém. Ele não é alterado. Então, a contribuição do produtor rural continuará sendo, do que trabalha em regime de economia familiar, continuará sendo sobre a produção comercializada. Só que quando se refere lá aos benefícios, há uma lacuna, embora Câmara e Senado tenham dito expressamente nos relatórios que é 15 anos o tempo exigido de atividade rural, há uma lacuna e não fica claro isso. Porque a regra dos 15 anos para os homens que já estão no sistema, ela se reporta apenas ao inciso 1 do parágrafo 7º e não ao inciso 2. Então, aqui penso que mereceria um ajuste para contemplar, já que todos os relatórios referem isso, já que o que foi aprovado, o que foi dito, o que foi referido, várias vezes foi isso. Mas quisera, senador Paim, que esse fosse o maior problema dos trabalhadores rurais. Nem de longe é. Quem trabalha 15 anos, trabalha 20. Não é a nossa maior preocupação. A nossa maior preocupação, e a reforma foi feita através de um ofício circular do INSS, publicado no dia 13 de setembro. Ali foi feita a grande reforma da Previdência para os trabalhadores rurais. Explico. Os trabalhadores rurais provam atividade rural. Eles não provam contribuição, embora exista contribuição sempre que há comercialização da produção. É um sistema diferenciado em que se privilegia o exercício da atividade e não o pagamento mensal, o que seja anual. Em janeiro, foi publicada a medida provisória 871, já convertida na lei 13.846, criando a autodeclaração do trabalhador rural. Essa autodeclaração do trabalhador rural substituiria a declaração anteriormente emitida pelo sindicato. Até aqui foi uma opção política do governo, mantida pelo Congresso, de excluir o sindicato da comprovação da atividade. Nem vou entrar a fundo nessa discussão, embora pareça que e há todo um peso sobre os trabalhadores rurais de que são fraudadores. Há uma acusação permanente sobre os trabalhadores rurais de que eles tentam fraudar o sistema. E eu
brinco sempre, digo assim, então a pessoa mente só se tiver o sindicato ajudando. Sozinha ela vai falar a verdade. Só que eu não imaginava o quanto por trás estava se ideando como fazer com que se prejudicasse efetivamente o direito dos trabalhadores rurais. Primeira coisa, a partir dessa autodeclaração e desse novo sistema que se criou, foi retirar a certidão do INCRA como prova e substituir ela pela declaração de aptidão do PRONAF. A certidão do INCRA, todo trabalhador rural que tem uma pequena terrinha acima da fração mínima de parcelamento, que varia de 2 a 4 hectares no Brasil, ele tem essa certidão, ele pode obter esse documento. A declaração de aptidão ao PRONAF, que tem por objetivo acesso ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, leia-se Crédito Rural, existem 1.500.000 no Brasil. E segundo o último censo agropecuário, existem 11 milhões de trabalhadores rurais em idade economicamente ativa. Então, nós temos uma grande diferença. Segunda questão, a declaração de aptidão ao PRONAF, como o nome diz, ela é para essa finalidade, ela é feita para quem vai buscar um financiamento. Para quem não vai buscar um financiamento, para quem reside em regiões que sabe que o banco não vai financiar porque não tem capacidade de pagamento, não tem investimento, a seca prejudica e outros vários fatores, essa pessoa não tem esse documento. 48% dos recursos do PRONAF são distribuídos nos 3 estados do Sul. 52% para os demais estados. Logo, aqueles que já têm uma melhor comprovação, que já têm uma atividade rural e uma comprovação mais estruturada, têm de novo um benefício. Isso não é nenhum problema. O problema é para os outros, que já têm dificuldade e terão mais ainda. E lá na declaração, em que depois eu vou mostrar ela, diz que as informações ali prestadas estão sujeitas ao cruzamento de dados. Isso também, por si, não é um problema, já que ninguém tem que esconder nada. Mas já começa a mostrar que, na verdade, há uma inquisição para a comprovação da atividade rural. A declaração burocratiza o acesso a exigir informações de CPF e título de eleitor de todos os filhos, quer seja tenham trabalhado agora, estejam trabalhando, quer seja quem vai usar o período rural para aposentadoria híbrida, lá de 1970 a 80, ou para aposentadoria por tempo de contribuição. Exige o CNPJ da empresa para quem ele vendeu a produção. Também aqui parece que se quer fazer uma fiscalização, só que não. Não há esse indicativo de fiscalizar para ver se a empresa realmente está recolhendo a contribuição. E a autodeclaração, ela contém informações que não são previstas em lei. A legislação, em momento algum, relaciona o valor da venda da produção com o enquadramento do segurado especial. A instrução normativa do INSS, que por sinal é muito boa para com o trabalhador rural, diz expressamente, independentemente do valor auferido com a comercialização da produção. Então, qual é o objetivo de colocar na declaração o valor anual de venda da produção para o segurado especial, se isso não é um critério relevante? Por que colocar o CPF dos vizinhos, se eles não vão ser mais entrevistados? Então, se cria aqui um embaraço muito grande. Vai chegar lá o vizinho que não, às vezes não é muito amigo do vizinho, né? Já teve um problema lá com alguma disputa de terra, diz, olha, eu preciso do teu CPF. Diz, mas não vou dar o CPF. Qual é o sentido disso tudo? Onde é que se quer chegar? E aí uma coisa que eu acho importante a gente relacionar aqui, o doutor Luiz Alberto falava da magistratura. Hoje, no INSS, os processos são analisados em lista nacional, aqueles que estão represados. Então, nós temos benefícios rurais sendo do Rio Grande do Sul sendo analisados por um servidor do Maranhão e benefícios do Maranhão sendo analisados por um servidor do Rio Grande do Sul. E a realidade rural é muito diferente de um estado para outro.
extremamente diferente. Se nós temos diferenças regionais no Brasil, no meio rural essas diferenças são ainda mais extremas. De modo que o servidor do Rio Grande do Sul, que vai analisar um benefício de um trabalhador rural do Maranhão, vai olhar e vai dizer o seguinte: essa pessoa não produz nada, ela não vende produto, ela tem muito pouco documento indeferido. O servidor do Maranhão vai olhar para o nosso segurado, o senador Paim, lá do Rio Grande do Sul, lá do Paraná, a doutora Cleci, vai dizer o seguinte: não, isso aqui é um grande produtor, olha a quantidade de produção. E aí, essa semana, eu olhei um caso lá em que foi indeferido porque a pessoa vendeu no ano 100 mil litros de leite. Primeira coisa que eu percebo é que é muito fácil falar do rural do nada, sem saber. Tá, por que 100 mil litros de leite é muito? De onde a pessoa tirou que isso é muito? Qual é o critério? Qual é o embasamento fático? Jurídico? Zero. Zero embasamento. 100 mil litros de leite dá 50 mil, 60 mil no ano. Tira o custo de produção, divide por 12 meses e divide pelo número de membros da família. Dá quase acesso ao LOAS. Só que pega esse número, aparentemente um número alto, não conhece a realidade, o que nós temos é dezenas, centenas de indeferimentos. E aí você pensa o seguinte: bom, então tá, isso vai parar lá no judiciário. Em muitos lugares, e até eu faço um apelo aqui para quem me escuta, utilizem muito mais o recurso administrativo. Hoje, a gente consegue ter uma compreensão muito mais voltada para a lei nas juntas de recursos do que no judiciário. E aí a gente vai para o judiciário e a gente observa um total desrespeito à lei previdenciária. A lei fala, e foi aprovada aqui em 2008, senador, a Lei 11.718, primeiro discutida na Câmara, depois no Senado, ampliando o acesso dos trabalhadores rurais à Previdência, dizendo que ele não precisa só trabalhar para subsistência, ele pode se desenvolver no meio rural. Só que aí ele não pode ter 100 mil litros de leite? Por quê? Onde fica o desenvolvimento? Ele pode contratar mão de obra temporária, mas não pode uma série de coisas que vêm se restringindo. E eu quero citar aqui, o doutor José Pinto falou aqui de um senador gaúcho, que foi senador, ao mesmo tempo foi um grande advogado, foi um grande autor de obras, professor Carlos Chiarelli. Ele escreveu um livro em 1971, falando o seguinte: o trabalhador rural continuou marginalizado na vida previdenciária brasileira, só que desde 1963 o marginalizado que tinha a seu favor inaplicáveis belas garantias inexequíveis. Nós estamos na mesma situação hoje. 48 anos depois, isso é completamente aplicado hoje naquilo que a gente observa do entendimento que se tem do trabalhador rural. Vou citar alguns exemplos, e aí que eu quero chegar com a reforma que o INSS fez através desse ofício circular. O INSS conta com a visão restritiva que os juizados especiais federais têm do Brasil, no Brasil todo, praticamente. No congresso do IBDP, lá em Fortaleza, o juiz federal Carlos Wagner, do Rio Grande do Norte, disse o seguinte: o trabalhador rural é mais estigmatizado no Brasil do que o portador de HIV. É extremamente estigmatizado. Então, por exemplo, a gente encontra decisões administrativas e judiciais, mas o que me assusta é o judiciário não ler o texto da lei, não ler a lei. Não está precisando fazer interpretação, não, só olha para a lei. Dizer que o produtor rural não pode comercializar a produção senão ele não é segurado especial se ele comercializar. E aí nós voltamos lá ao texto da Constituição: o produtor, parceiro, contribuirão sobre a comercialização da produção. Se eles vão contribuir sobre a comercialização da produção, por que eles não podem comercializar? Se é justamente sobre isso que eles vão pagar. Não pode ser produtor, não pode produzir. Como assim não pode produzir? O que ele é para fazer então, se ele não pode produzir? Quem é então o segurado especial? Não pode vender produtos não comestíveis. Então o juiz lá disse que se ele vendia lenha,
Não era segurado especial porque não era um produto comestível. Comestível quase nada é, né? Diretamente. Tudo precisa passar por um processo de beneficiamento. Só sobrou hortifruti grangeiros. A carne precisa ser beneficiada, soja, milho, trigo, etc. Avalia-se a quantidade de produção sem critério algum. Eu tenho um irmão, senador, que é agricultor familiar. E ele planta soja. No Rio Grande do Sul, muitos agricultores familiares plantam soja. E aí eu mostrei para ele uma sentença de um juiz que disse que não era segurado especial, o autor, porque vendia 10 toneladas de soja. O meu irmão disse, mas como assim? 10 toneladas de soja dão 4 hectares? Ninguém sobrevive com isso, mas o juiz achou muito. De onde ele achou muito? Do nada. Ah, ele fundamentou na Embrapa, quantidade de produção, produtividade. Nada, nenhum fundamento. Não pode ter maquinário. Onde está escrito na lei que não pode ter maquinário? Aí o governo federal criou, em 2010, o programa Mais Alimentos para financiar máquinas para a agricultura familiar. Aí o agricultor compra a máquina e ele perde o benefício. Outra fonte de renda na família. É muito fácil desfazer do trabalho rural. Alguém na família exerce atividade urbana, ninguém mais é considerado segurado especial. É como se sempre a atividade rural fosse irrelevante. Como se uma pessoa que trabalhou na atividade rural por 45 anos tivesse trabalhado por esporte, por lazer. Ah, não tinha o que fazer, foi ali trabalhar na roça. O segurado especial não pode ter carteira de habilitação. Tem decisão judicial dizendo isso. A aparência física. Tem uma decisão do interior de São Paulo. Um juiz dizendo que a mulher tinha sobrepeso incompatível com a de trabalhadora rural. Não tivesse lido, eu não acreditaria. Eu peço para os alunos me mandarem as sentenças até para eu poder, se alguém dizer assim, aonde aconteceu? Não, está aqui a prova do que aconteceu. Então o INSS conta com isso. Ele armou uma arapuca, armou uma armadilha através dessa declaração aqui. Tá? Agora imaginem, senhores, um agricultor analfabeto tendo que preencher esse documento. Quantidade de informações. Vamos lá, nome, data de nascimento, endereço, CPF, título de eleitor, CAD único, se trabalha individualmente ou em regime de economia familiar. Se é titular, componente, toda a árvore genealógica da pessoa, né, toda a família, período em que trabalhou, condição em relação ao imóvel, dados da terra. Então, se ele trabalhou de posse, ele vai ter que buscar os dados dessa terra. Se ele trabalhou como arrendatário em algum momento, ele vai ter que buscar o proprietário. Se ele trabalhou como parceiro, e assim por diante. Nome do CPF, nome, CPF e o período de trabalho de cada imóvel, CPF do proprietário, atividade agropecuária principal, e aqui está uma pegadinha para ele cair direitinho. Se ele trabalhou para subsistência ou para venda. Em si, isso não seria um problema se o INSS e se o Judiciário respeitasse a lei. Não seria um problema. Não tem problema nenhum vender produção. Absolutamente. Mas essa não é a visão do Judiciário. A visão é, plantou para vender, já não é segurado especial. Digo de novo, a Constituição fala que ele contribuirá sobre a produção comercializada. Como é que ele não pode comercializar? Mas aí a gente chega naquele estágio em que tanto o servidor do INSS como o juiz diz assim, eu entendo que para mim não importa a lei, não importa a Constituição, não importa nada. Eu entendo que basta. Isso se chama autoritarismo. Está acima da Constituição. Eu entendo que está acima da Constituição, porque nós estamos falando de uma regra constitucional. E aí tem mais vários dados aqui, quais os produtos comercializados, o tipo de estabelecimento, o local, enfim. Só queria ainda falar aqui do... 5 minutos para concluir. Tá, ótimo. 25 daí. Da ratificação. Então, se criou lá na MP 871 uma... o governo colocou lá que, a partir de 2020, seria só mais o cadastro do segurado especial.
O Congresso passou esse prazo para 2023 e, na emenda, diz que esse cadastro somente poderá ser exigido quando metade da população rural estiver cadastrada. Excelente, porque isso tem que ser um problema do governo e não das pessoas. Muito bem. Só que nada se fala hoje quem vai fazer esse cadastro, onde vai fazer esse cadastro, como é que vai funcionar esse cadastro. E aí, nesse congresso, do IBDP, a gente acaba por interagindo com muitas pessoas. Eu conversando com um procurador que fez parte de uma mesa de debate junto comigo, ele disse assim, não, na minha opinião, o cadastro já pode ser exigido. Está, mas só um pouquinho aqui, a Câmara aprovou 2023. Não, 2023 é exclusivamente o cadastro, mas ele já pode ser exigido antes. Ou seja, da forma que está, vai se encontrando mecanismos de não aplicar a lei. E até lá seria o que então? Ratificação por órgão de assistência técnica do Pronater. E o governo jogou isso na lei, na medida provisória, e não perguntou para a Emater, para as entidades, se elas fariam isso, se elas topariam fazer, se elas teriam estrutura para fazer, se o técnico poderia deixar de lado a sua função, que é fazer assistência técnica, para cumprir uma função de homologar declaração do trabalhador rural. Não perguntaram para ninguém. Aí vem o governo lá em março, nos primeiros 60 dias seria sem a ratificação, e diz assim, bom, eu preciso dar uma solução para isso. Aí, o que ele fez? Ratificação automática. Como assim ratificação automática? Sim, vai cruzar os dados da Secretaria da Agricultura Familiar com os dados do trabalhador rural. Quem está lá nos dados da Secretaria da Agricultura Familiar, beleza. Ok, quem está lá? Quem tem DAP. De novo, quem tem DAP. Quem tem propriedade em nome próprio, beleza. Quem já tem documentação, seu problema estará resolvido. Só que aí volta de novo a outro problema. Então, o grande documento é a declaração de aptidão ao Pronaf. E lá na declaração de aptidão ao Pronaf tem várias categorias. A categoria máxima é quem produz até R$415 mil. Aí o INSS indeferiu o benefício porque ele está enquadrado nessa categoria. Ou seja, o documento que é para servir para ratificar automaticamente está mais uma vez sendo usada contra o trabalhador. Então, a reforma para o rural foi feita através disso aqui. Aqui está a reforma para o rural. Se não houver uma discussão séria sobre isso, nós teremos dezenas de benefícios indeferidos e, se forem para a justiça, infelizmente, a visão restritiva que o judiciário tem, especialmente os juízes federais, dos juizados especiais, aqui eu quero fazer até uma ressalva. Felizmente, os tribunais regionais federais e o Superior Tribunal de Justiça têm uma enorme sensibilidade para com o trabalhador rural. Enorme sensibilidade. Conseguem compreender, conseguem valorar, conseguem entender o trabalhador rural. Mas a maioria dos processos, tendo em vista o valor da causa, acaba ficando nos juizados. E isso vai piorar com a reforma, porque a competência delegada, que é a possibilidade de ajuizar ações na Justiça Estadual, ela praticamente acaba. E aí as pessoas não vão mais poder sequer usar dessa possibilidade de ajuização lá no seu município, mais próximo, em que o juiz conheça a realidade. Então, me parece até, talvez, senador, mereceria um debate à parte isso aqui, né, chamar a CONTAG e outras instituições, porque eu tenho me preocupado muito que nós temos uma aparente proteção do trabalhador rural na reforma, que ela acabou sendo neutralizada com uma medida administrativa. Não é nem uma instrução normativa, não é nem uma portaria, nem um decreto. É alguém lá no INSS que fez. E que, digo de novo, não é o problema esse que fez, e sim o resultado disso. E como o INSS conta com isso para reduzir a quantidade de concessão de benefícios aos trabalhadores rurais. Agradeço mais uma vez a oportunidade, dizendo ao final que o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário se coloca sempre à disposição. Temos participado de quase todas as mesas de debate aqui, né, doutor Diego? E continuamos à disposição para contribuir para a melhoria do direito previdenciário. Muito obrigada pela oportunidade. Muito bem, doutora Jane Lúcia Berwanger, advogada especialista em direito previdenciário, que mostra, ao contrário do que eles dizem, o trabalhador rural continua tudo como estava o ano passado.
É o que eles dizem, que não mudou nada. E você aqui está mostrando exatamente o contrário. Nós já fizemos uma audiência pública só com a questão dos rurais, mas vamos fazer outra, a sua sugestão. Então, fica já acertado e faremos uma próxima para discutir a questão dos rurais.